Eu não consigo, por exemplo, descrever uma igreja, vamos aqui dizer, perfeita, fora de uma referência bíblica. Eu não consigo. Então, eu concordo com o seu pastor quando disse que a igreja modelo, já aquela que não só o livro de Atos, mas também a Bíblia também faz menção de várias outras igrejas, né, que eram tementes ao Senhor. Agora, perguntou objetivamente sobre práticas não cristãs aceitáveis na igreja. Esse termo não cristão já me faz confusão, meus irmãos. Eu percebo que não cristão, por mais até que a pessoa pode dizer, não, secular. Não cristão para mim é o contrário, o avesso. A questão, o outro lado da verdade, a mentira. Para mim, não cristão, né, para ser mais objetivo, por mais até que os irmãos podem dizer que existe o secularismo não é uma coisa de tudo errado, mas uma prática não cristã, prezados irmãos, eu entendo objetivamente como coisas que ferem, não é, aquilo que é o Evangelho, por exemplo, de Cristo. Por exemplo, vou falar sobre uma prática, prezados irmãos, daquilo que foi fruto da nossa investigação não cristã. Por exemplo, o Evangelho, por exemplo, dos estudantes aqui, é humanista. Né? O Evangelho humanista, prezados irmãos, é aquele Evangelho que, pronto, isso não é de agora, como o nosso pastor disse, né? São coisas que já remontam a vários anos. São aqueles evangelhos da aceitação, que pregam a aceitação e a inclusão. Né? Por exemplo, você vem para a igreja, ou você vai para a igreja, não é necessário renunciar nada. Não renuncias nada, Deus te ama conforme tu és, Deus te aceita com as mesmas práticas, não há nenhuma proibição. Não é? Por exemplo, esse, no meu entender, não é? O Evangelho, é um termo mesmo teológico, meus irmãos, Evangelho humanista introduz muito isso. Nós podemos, eu vou dar um exemplo, meus irmãos, que pertence a essa igreja, vai me perdoar. Por exemplo, a igreja é brasileira, a igreja Bola de Neve. Né? É uma igreja, meus irmãos, inclusivista, né? Inclusivista e aceita tudo. Você aceita conforme tu és. As tuas convicções não são mudadas, não se troca nada. E é mais ou menos isso, meus irmãos. Só que esse evangelho humanista que muito se prega, hoje as igrejas de cariz mais protestantes, né? As igrejas mais protestantes têm adotado, não é? Hoje, por exemplo, vou fazer aqui uma autoanálise daquilo que eu tenho visto. A nossa igreja, por exemplo, vê-se pouco a pregar arrependimento e pecar, e sobre o pecado e sobre arrependimento. Se os irmãos têm notado, quer dizer, quase que nada, ou quase que as igrejas metodistas estão a enveredar um pouco para esse tipo de caminho do evangelho inclusivista. Então, apesar do Fábio, creio que, pelo que eu percebi, não é? As práticas, respondendo objetivamente, as práticas não cristãs não devem ser aceitas. Essa é a minha resposta, no seio da igreja. Começando com essas fagulhas, né? Práticas não cristãs, que depois nós vemos que há um acelerar, que há aumentar de fogo e gera essas todas mais interpretações que hoje nós temos. Então, para mim, as práticas não cristãs não devem ser aceitas. Né? E quais são? Eu já identifiquei, por exemplo, teologicamente o evangelho humanista. Queremos agradecer ao nosso irmão José. Eu particularmente tenho, às vezes, um nível de entendimento ou de percepção um pouquinho limitada, né?
E às vezes acho que há questões que nós estamos de responder, se calhar de forma muito mais clara, muito mais objetiva. E daquilo que os pregadores estão a falar desde o princípio, eu estou com a percepção, e aqui quem sabe também, se os pregadores nas próximas abordagens, sobre as práticas não cristãs, eu não sei se poderíamos defini-las como práticas contrárias à Bíblia. Seria correto defini-las dessa forma? Seria correto dizer que o que define o que é uma prática cristã e uma prática não cristã, temos a Bíblia como limite e fundamento? Seria esse o nosso entendimento? Seria correto entendermos dessa forma? Nosso irmão Agostinho pedir para o senhor pastor. Nós temos que sempre ter cuidado, perceber que a igreja é uma organização que se fundamenta num conjunto de regras, princípios. E se aceitamos que essas regras e princípios provêm do cristianismo, significa dizer que tudo o que estiver fora dessas regras e princípios é não cristão, não é assim. Tem que ser sempre o primeiro ponto. Agora, também temos que perceber que a igreja é feita de homens. E a natureza pecaminosa do homem faz com que boa parte daquilo que são os seus desejos pessoais sejam revistos no âmbito do seu poder sobre a igreja e faz deste poder a prática comum da organização de Cristo. Isso é que torna, de facto, o trabalho mais difícil. Mas, entretanto, eu vou reiterar a questão do ensino. Se cada um de nós, de facto, para chegar àquilo que nós estamos hoje, nesta sala, com as funções que desempenhamos, com a crença que, de facto, somos metodistas, batizados, membros efetivos, com toda a instrução que a Igreja define para que, de facto, nos tornemos metodistas, claramente nós temos noção do que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Não está aqui em causa se eu for orar de voz alta ou de voz baixa, isso não está em causa. Está em causa, de facto, os princípios e as regras da Igreja. Temos dar vários exemplos. Podemos alguma delas não aceitar. Se olharmos para o nosso livro de disciplina, ele é claro. Quando nós falamos do seguinte: embriagar-se, comprar ou vender bebidas alcoólicas ou bebê-las, salvo em caso de extrema necessidade. Essa é uma regra que a igreja definiu. Pergunta é: isso é cristão ou não cristão? A questão é que a igreja cristã metodista definiu isso como uma regra segundo a qual todos aqueles que estiverem interessados nelas são assumidos como cristãos. Eu posso ser cristão na Igreja Universal, na Igreja Metodista. Na Igreja Universal poderia ser isso. Mas se eu quero que os membros metodistas de fato se identifiquem com as regras do metodismo, eu tenho que ensiná-los. Logo, há uma meio termo. Ou somos, ou é cristão, ou não é cristão. Quando nós referimos aqui também sobre quem de facto deve definir essa regra, isso causa-nos dúvidas de identidade, na medida em que, se de facto nós queremos que a instituição igreja que nós estamos filiados não nos consegue convencer de todo que de facto aquelas regras são aquelas que eu devo seguir, isso acontece muito quando estamos nos grupos. Nós somos mais irreverentes, há coisas que de facto não concordamos. Por exemplo, o modelo de decisões que a igreja toma, a forma como a igreja se obriga a nós como membros a agir diante de alguma situação, a necessidade ou não de continuarmos a não visitar os nossos membros e a queremos ter que os nossos membros contribuam cada vez mais, a introdução ou não de homossexualismo, que foram ouvidas um grupo de representantes da igreja, mas nós, como somos membros, estamos obrigados a aceitar. Nós podemos questionar isso tudo, mas irmãos, há uma questão que nós temos que ter sempre presente. O cristianismo dentro da igreja metodista é feito em função de uma regra. E essa regra diz o seguinte: que as pessoas que nós elegemos como nossos representantes têm a autoridade diante dos fóruns próprios poderem decidir sobre a nossa vida. A questão é: podemos concordar ou não, esse é o ponto. Mas se de facto aceitamos as regras tal como elas estão definidas, elas tornam-se regras cristãs, porque a igreja tem um fundamento em Cristo. Mas aí vem a segunda questão, a terceira questão, da igreja verdadeira e da igreja falsa, dos falsos profetas, dos falsos ensinos. A minha pergunta é: nós já fizemos a discussão várias vezes.
quem é que de facto pode garantir qual é a igreja falsa desse mundo? Nós dissemos que as igrejas falsas são aquelas cujos ideais não nos revelam no essencial. Não está reclamado na Bíblia, não nos revela, isso é uma igreja falsa. A teoria da prosperidade, como disse o pastor, para muitos cristãos é de falsos profetas. Mas para todos aqueles que creem, e às vezes em número são maiores do que as nossas igrejas, que creem naquela teoria, que fazem daquilo uma forma de vida, para eles é a igreja verdadeira. A igreja metodista muitas vezes foi acusada de falta de espiritualidade. Por quê? Porque a forma como nós fizemos, como se diz, a teologia, a forma como dirigimos os nossos cultos, aquela regra, aquele princípio, supostamente oprime o espírito, e quando oprime o espírito, não há espiritualidade, não há cristianismo na igreja. Muitos de nós já criticamos isso, mas a verdade é que o espírito também trabalha na organização, no espírito de libertismo, na libertinagem. E as igrejas, fundamentadas na Bíblia, criam regras para que de facto as pessoas entendam o que queremos, a forma como queremos adorar. Isso limita a nossa atuação, em muitos casos limita sim, mas a verdade é que até hoje, e vou fazer uma comparação direta com a Igreja Católica, que é secular também, aliás, vem dos primórdios. A verdade é que até hoje, quem entra para um templo católico para assistir uma missa católica, sente que há muito mais reverência quando entramos nos templos evangélicos. Não sei se estou enganado. A forma como respeitamos o lugar sagrado, a forma como olhamos para o púlpito e a reverência que é feita aqui, não estou a falar da adoração cristã, estou a falar da reverência que é feita. As pessoas sentem que, de fato, as pessoas levam mais a sério Deus do que quando entramos nas igrejas evangélicas, onde o Espírito é mais livre. Cantamos, nós fizemos, nós não temos regras de vestir, nós fazemos o que queremos, porque o Espírito é livre. O Espírito nos faz dançar, vamos dançar, não é? O Espírito é livre, mas a questão é, o que é que de facto a igreja nos ensina? Para finalizar, uma crítica, uma autocrítica nos próprios, a igreja metodista. Nós fizemos muitas das vezes de tudo para que as regras não se cumpram. Vou dar um exemplo. Muitos de nós não completamos o ciclo de formação, mas entretanto estamos na véspera do casamento, nós fizemos uma formação de 2 dias, de 2 sábados, e vamos no sacramento do casamento. Nós estamos a mutilar de facto os membros, não é? Nós não estamos a conseguir com que de facto eles tenham a introdução daquilo que são as regras da igreja cristã para que de facto tenham acesso ao sacramento do casamento. Não é? Quem fala do sacramento do casamento fala do batismo e fala de outros sacramentos. É aquilo que o pastor dizia, as introduções não cristãs foram introduzidas pelos homens. O homem, em função do seu interesse, o pastor tem poder financeiro, não pode esperar até dezembro para se casar, então nós vamos permitir que o pastor faça uma formação apenas de 2 dias. Mas isso são os homens, né, que causam essas entropias no processo de formação das pessoas. É isso que de facto nós temos que corrigir. Eu acho que o ensino da palavra, a educação cristã da igreja tem que ser levada muito mais a sério. Tem que ser rígida. Não podemos ser flexíveis naquilo que vai definir o nosso futuro, a nossa forma de pensar, a forma de construir um pensamento comum, uma filosofia comum, ser cristão, se de facto acreditamos na nossa disciplina, na nossa constituição e na nossa vida.